Bom dia, galerinha, tudo bem? Então vamos lá, continuando a nossa aula de ontem sobre progressão geométrica. Nós aprendemos o cálculo da razão e a classificação da PG em função da razão, né? Então nós tínhamos 5 casos de classificação da PG em relação à razão. Esse aqui é um exemplo da aplicação da fórmula da razão da PG. A razão da PG, a partir do segundo termo, A2 dividido por A1 tem que ser igual a 3 dividido por A2. Ele pede nesse exercício que está na página 17, tá? 35, encontrar o valor de x. Eu, além de encontrar o valor de x, eu vou calcular a razão, porque aqui ele só está pedindo o valor de x, tá? Então, vamos lá. Quando aparece x na sequência, pessoal, sempre aplique a fórmula da razão para você encontrar esse valor de x. Então, presta atenção. A2, x mais 6, tá? Sobre A1, x, igual a 3, 16x, sobre A2, x mais 6, ok? Multiplica sem cruz, tá? X vezes 16x, 16x ao quadrado, é igual a x mais 6 vezes x mais 6, ok? Aplico a propriedade distributiva. Eu vou ter lá 16x ao quadrado é igual a x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6 mais 6x, 6 vezes x mais 6x, 6 vezes 6, 36, mais 36. Então, 16x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 12x, menos 12x, menos 36, igual a zero. 15x ao quadrado, menos 12x, menos 36, igual a zero. Dá para dividir tudo isso por 3 para trabalhar com valores menores, tá? Dividindo por 3, eu vou ter 5x ao quadrado, menos 4x, menos 12, igual a zero. Aí, vamos lá. A é igual a 5, B é igual a menos 4, C é igual a menos 12, ok? Tá? Tudo bem até aí? Beleza? Ele usa um outro processo aí de resolução, tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá que delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes menos 12. Delta é igual a 16 mais 5 vezes menos 12, menos 60. Menos 60 vezes 4... menos 60 vezes 4 vai dar menos 60 vezes 4 240. 240 mais, né? Delta é igual a 256, ok? Quanto que é a raiz de 256? Raiz de 256 é 16. Então, vamos lá, continuando, tá? Eu tenho lá que x é igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz de 256, dividido por 2 vezes 5, que é 10. X é igual a 4, mais ou menos 16, dividido por 10. X1 é igual a 4 mais 6, 20, dividido por 10, 2. X2, 4 menos 6, 12. 12 não dá para dividir por 10. 12 sobre 10 vai ser igual 20, tá? 12 sobre 10 dá para simplificar por 2 vai dar 6 quintos, né? Certo? Tudo bem? Então, quanto que deu minha razão aí? Deu menos, né? Aqui é menos. 2 e menos 6 quintos. Deu os dois valores de x. Qual que serve, tá? Você tem que fazer para os dois se pede o valor da razão. Tudo bem? Tá?
Então, eu vou fazer aí só para x igual a 1, beleza? Se eu quiser a minha sequência, eu tenho que usar para os dois valores. Eu encontrei o valor de x. Tudo bem até aí? Ele usou um outro processo de resolução aí na apostila, tá? Mas vocês viram que nós chegamos ao mesmo resultado. Então, ó, para x1 igual a 2, a minha sequência numérica será, veja, 2, 2 mais 6, 8, 16 vezes 2, 32, ok? Tá? A minha razão aqui seria o quê? 4, né, ó? Que é igual a 8 dividido por 2 igual a 32 dividido por 8, que vai ser igual a 4. Então, vejo que a minha razão aqui é 4, para x1 igual a 2. Para x2 igual a menos 6 quintos, tá? Se ele não te dá uma identificação, você tem que fazer para os dois. Mas nesse caso, ele só estava pedindo para calcular o valor de x, só parava aqui, x igual a 2 ou x igual a menos 6 sobre quinto. Eu que estou fazendo o demais. x2 menos 6 quintos. Então, eu tenho lá menos 6 quintos, tá? Menos 6 quintos mais 6, menos 6 quintos vezes 16, ou 16 vezes menos 6 quintos, ok? Eu tenho lá que menos 6 quintos, aqui eu determinaria mínimo, né? Ia ser menos 6 mais 30, ok? Tá? E aqui não determina mínimo, 6 vezes 6, 36, menos 96 sobre 5, ok? Então, eu teria que, a minha sequência seria menos 6 quintos, tá? 24 sobre 5, né? E menos 96 sobre 5, ok? Tá? E aí, calcularia a razão, né? Divisão de fração, repete o de cima, ok? Tá? Se quiserem calcular, vou calcular aqui para demonstrar para vocês, mas vai envolver uma matemática básica, tá? Que vai ser igual a 24 sobre 5 dividido por menos 6 quintos, que é igual a menos 96 quintos dividido por 24 sobre 5. Repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. 5 sobre menos 6. Corta, corta. Menos 96 sobre 5. 5 sobre 24. Corta, corta. Eu tenho 24 dividido por menos 6, menos 4. Igual menos 96 dividido por 24, menos 4. Minha razão aqui seria menos 4. Ok? Então, pessoal, ele não pediu no problema, mas se ele pedisse a razão, o procedimento teria que ser feito desta forma, ok? Entendido? Bom, isso é referente à fórmula da razão. Agora, nós vamos estudar a fórmula do termo geral da minha PG. Lembro, a fórmula do termo geral da PA era a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Isso quando eu escrevia em função do primeiro termo, ok? Mas lembre que eu poderia escrever em função de qualquer outro termo também. Aqui na PG acontece o mesmo procedimento, porém, na PG é um pouquinho mais complicado, porque você vai trabalhar com potências, tá? Então, vamos lá. A fórmula do termo geral da minha PG. Esse é o assunto de hoje, da aula de hoje, tá? Então, veja. Fórmula do termo geral da minha PG, tá? Então, eu tenho lá, termo geral da PG. Termo geral da PG. Essa aí é da PA, né? Em função do primeiro termo. A fórmula do termo geral da PG em função do A1 vai ser, tá? Fórmula será AN igual a 1 que multiplica Q elevado
a n menos 1, tá? Onde A1, meu primeiro termo da PG, certo? Que a n, enésimo ou último termo da PG, enésimo ou último termo da PG. Certo? Que é a razão da minha PG. N é o número de termos da PG. Número de termos da PG, ok? Então, veja, pessoal, a n é igual a 1 que multiplica Q elevado a n menos 1, ok? Isso em função do primeiro termo. Então, como que eu ficaria? Por exemplo, se o meu n for igual a 2, tá? O segundo termo, n igual a 2, eu teria o quê? A 2 vai ser igual a 1 que multiplica Q elevado a 2 menos 1. A 2 é igual a 1 vezes Q elevado a 1, certo? N igual a 3, veja, a 3 é igual a 1 que multiplica Q elevado a 3 menos 1. A 3 seria a 1 vezes Q elevado ao quadrado, ok? N igual a 7, vou fazer aqui. A 7 seria a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1. A 7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. E assim vai. Então, escrevendo a fórmula em função do primeiro termo, certo? Tá? Em função do primeiro termo, eu posso ter lá, ó. Vou fazer A10 em função do A1. A1 vezes Q, 10 menos 1. São potências grandes, né? 10 elevado a 1 vezes Q elevado a 9. E assim por diante, né, pessoal? Agora, se eu quiser escrever a função do termo geral em função de qualquer outro termo, em função, tá? Que é o que mais a gente usa também. Em função de qualquer outro termo. Ok? Qualquer outro termo, em função de qualquer outro termo. Por exemplo, A7 em função de A2, por exemplo. O sétimo termo, eu conheço o sétimo termo e o segundo termo. Então, eu vou usar, em vez do A7 em função do primeiro termo, eu vou usar A7 em função de A2. O que muda? Em vez de n menos 1, você vai fazer 7 menos 2. Você sempre pega o maior em função do menor. Então, você poderia fazer Q elevado a 7 menos 2. O teu A7 ia ser A2 vezes Q elevado à quinta. Veja, ó. É diferente daqui, ó. A7 em função de A1, 7 menos 1, 6. A7 em função de A2, 7 menos 2, 5. Poderia ter aqui também A10 em função do A8, certo? O que eu vou ter? 10 menos 8, Q elevado a 10 menos 8. O A10 vai ser igual a 8 vezes Q elevado ao quadrado, tá? O que eu poderia ter mais? A10, a 15 em função do A12, por exemplo. A15 em função do A12, vezes Q elevado a 15 menos 12. Então, A15 vai ser igual a 12 que multiplica Q elevado a 3. Tá aqui, ok? E assim vai. Então, esta é a fórmula do termo geral da minha PG, ok?
Eu vou fazer o exercício agora para vocês, beleza? Tá? Vamos lá, ó. Na página 18, o exercício 40, ele fala... Exercício 40 é um resumo de tudo isso daqui que eu expliquei até agora. Então, vamos lá, tá? Então, apagando aqui, espero que vocês tenham anotado para vocês saberem, relembrado essa parte aqui. Geralmente, quando é divisão de coisas, essas coisas, é progressão geométrica, tá? Porque divisão é dividir, né, em partes. Então, geralmente vai ser PG, tá? Diz lá, uma PG, tá? Página 18, exercício 40. Seja PG 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, e ela é infinita, né? Ele pede, primeiro, calcular a razão. Então, vamos lá. Razão. A2 dividido por A1 tem que ser igual a A3 dividido por A2. Razão. Q é igual a A2. 1/4 dividido por A1. 1/8 igual 1 sobre 2 dividido por 1/4. Tá? Então, Q é igual... Repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. 8 sobre 1. 1 sobre 2 vezes 4 sobre 1, tá? 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2, ok? Que é igual a 2. Tá aqui. Minha razão. B. Na B, ele pede o 8º termo. Ou eu vou multiplicando até o 8º, ou eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Como eu conheço A1, vou aplicar a fórmula do termo geral em função do A1. AM é igual a 1 que multiplica Q, N menos 1, em função do 8º termo, a do primeiro termo. Primeiro termo, 1 sobre 8. Vezes a minha razão, 2, tá? 8 menos 1, 2 elevado a 8 menos 1. 1 sobre 8, vezes 2, 8 menos 1, 7, tá? Aí você pode aplicar a potência, ou 2 elevado a 7 é 128 dividido por 8, tá? Ou usar a potência. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 1 vezes 2 elevado a 7, 2 elevado a 7. Divisão de bases iguais. Repete a base e diminui os expoentes. A elevado a 8, 2. 7 menos 3. A elevado a 8 vai ser 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta é igual a 16, né? Então, A elevado a 8 vai ser igual a 16. Tá aqui, ó. Ok? Ou faz 2 elevado a 7, 128. Dividido por 8, 16 também. Ok? Tá? A questão C. A posição do termo 128. Posição do termo 128. Agora eu tenho que calcular o N, tá? Então, novamente a fórmula do termo geral. Veja, tá? A posição do termo 128. Vamos lá, tá? A posição do termo 128. Então, ó, o termo 128 é meu AN, tá? Na letra C. Na letra C eu tenho meu AN. O meu AN vale 128. 128. O meu primeiro termo vale 1 sobre 8. A razão que eu tenho vale 2. E N eu procuro. Então, vamos lá. Tá? 128. Se trabalha muito com potência agora, tá? A1. 1 sobre 8. Vezes a razão 2 elevado a N menos 1, ok?
8 tá dividindo, vem para cá multiplicando. Então, eu tenho lá que 128, tá? 128 é o quê? É 2 elevado a 7 vezes 8 igual a 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a n menos 1. O que eu caí aqui? Numa equação exponencial. Para resolver numa equação exponencial, eu tenho que igualar a base, tá? Para eliminá-la e igualar os expoentes. Então, veja, multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 7 mais 3, 10, igual a 2 elevado a n menos 1. Pronto, igualei a base. Minha base é 2. Elimino a base e vou igualar os meus expoentes. Ok? Tá? Vou igualar os meus expoentes. 10 é igual a n menos 1. 10 menos 1 vem para cá mais 1, igual a n. N é igual a 11 termos. Ok? Então, qual é a posição do termo 128? A 11 é igual a 128. É o 11º termo. Entendido até aí? Belezinha? Tá? Ok, pessoal? Então, pessoal, essa é a parte de hoje, tá? Eu quero que vocês... Não tem nenhum exercício que vocês possam fazer, mas isso é sobre a aplicação da fórmula do termo geral. Na próxima aula, na segunda que vem, eu continuo com resolução de exercícios que aplicam a fórmula do termo geral, beleza? Tá? Ou melhor, eu vou fazer mais um vídeo em relação a isso para hoje, tá? Que é mais fácil, daí eu fecho essa parte aí, vou explicar outra coisa na próxima aula, beleza? Então, até daqui a pouco.